Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, eu espero que todos vocês estejam com saúde e enfrentando esse período de isolamento social da melhor forma possível, usando de muita criatividade, né? Criatividade na cozinha, criatividade na arrumação da casa, criatividade nas atividades, principalmente as pessoas que têm filhos pequenos. Olha, eu acho que tem sido muito difícil para os pais que têm crianças pequenas, porque elas têm muita energia e elas precisam extravasar essa energia de alguma forma. Então elas precisam ter ideias criativas de brincadeiras, coisas para passar o tempo, e elas perguntam muito, né? As crianças têm muita curiosidade e às vezes nós adultos estamos assim tão preocupados com uma série de coisas e não é fácil, né? Ficar respondendo por que disso, por que daquilo. E a gente precisa ter muita paciência, muita calma. Eu espero que vocês estejam levando esse período aí como se fosse férias, né? E tendo mesmo muita calma, procurando usar o tempo da melhor forma possível para não se deprimir, para não ficar tenso demais, né? Para não passar essa energia de sentimento de frustração, de raiva, né? Principalmente para as crianças, porque isso é muito importante, principalmente as crianças abaixo de 5 anos, né? Que tudo que elas estão vivenciando hoje vai influenciar muito na personalidade, no caráter delas no futuro. Por isso, é muito importante, né, que a gente mantenha o equilíbrio. E manter o equilíbrio não está sendo fácil. Então, é muito importante a gente procurar fazer coisas novas, né? Aprender coisas novas. E nós temos essa ferramenta maravilhosa hoje, que é a internet, para nos dar ideias de fazer trabalhos manuais, de mudar algumas coisas na nossa casa, na decoração e tudo mais, para poder usar esse tempo, né, de uma forma bem criativa mesmo. Eu sinto muito, né, eu lamento muito por eu não estar conseguindo gravar os vídeos com regularidade. No momento apropriado, eu quero compartilhar com vocês o porquê eu estou tendo tanta dificuldade para gravar vídeos. Mas deixa passar tudo isso, porque eu acho que até essa experiência que eu estou vivendo pode ser útil para alguém no futuro, né? Então, eu vou compartilhar a respeito disso com vocês, mas no momento certo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar a respeito da missão. Nesse período mesmo, muitas pessoas têm se perguntado, eu tenho conversado com algumas pessoas, e elas me dizem, né, que elas se perguntam muito, sabe, sobre a missão, né? Será que se a minha vida finalizasse agora, será que eu teria cumprido toda a minha missão? Será que eu fiz aquilo que eu realmente devia ter feito na minha vida? É muito natural que a gente faça esse questionamento, né? Principalmente, né, quando acontece alguma coisa difícil ou quando a gente perde alguém. Então a gente também fica se perguntando, porque a gente tem aquela conscientização de que a vida ela é finita, né? E aí a gente fala, será que valeu a pena, né? Será que eu fiz? Então, o que é missão? Muitas pessoas confundem missão com profissão. Profissão é uma coisa, missão é outra. A missão é um compromisso que a gente assumiu com os seres superiores ou com a gente mesmo antes de nascer. Então essa missão, ela tem a ver com algo maior. Nós podemos entender como funciona essa palavra, né, o verdadeiro significado dessa palavra, quando a gente vê assim, por exemplo, uma missão política, uma missão religiosa, né? A missão de uma empresa. Então, por exemplo, os missionários religiosos, né? Então, ele vai para algum país distante para levar aquela mensagem, para transmitir para as pessoas aqueles ensinamentos religiosos. Então, existe
é embutido na função, no objetivo da missão, um objetivo maior, que é beneficiar muitas outras pessoas, é fazer algo que beneficie pessoas. Então, missão é isso, profissão nos beneficia. Então, nós podemos sim estar cumprindo a nossa missão através da nossa profissão, mas missão tem a ver com a nossa vida, com a nossa postura na vida, com a nossa atitude durante toda a nossa vida. E essa missão, ela tem o objetivo de trazer um crescimento espiritual para nós, um crescimento emocional, que a gente saia desta vida melhor do que a gente entrou. Então, para exemplificar melhor, para a gente entender melhor, vamos falar a respeito da missão número 1, que é a liderança. Então, toda pessoa que tem no mapa numerológico a missão de número 1, ela veio nesta vida para aprender a lidar com certas circunstâncias, a lidar com certas características, com certas virtudes que ela precisa adquirir, e algumas que ela precisa, algumas dificuldades ou algumas falhas, digamos assim, alguns defeitos, alguns pontos que ela precisa trabalhar na personalidade dela, nas atitudes, enfim. Bem, às vezes a gente acha que ser líder é ser um chefe, é mandar. E ser líder não é mandar. Ser líder, olha, o maior exemplo de liderança que nós temos é de Jesus, que mesmo depois, mesmo passados milhares de anos, ele ainda continua exercendo a liderança dele. Nós ainda o consideramos como um grande líder. Por quê? Por causa do seu exemplo. Então, o líder é aquele que dá o exemplo, é aquele que toma iniciativa, é aquele que tem uma forma de agir que os outros admiram e que os outros podem imitar. Existiram líderes, como foi o caso de Jesus, de Mahatma Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá. Então, existem muitas pessoas que foram grandes líderes da humanidade. E existiram líderes que exerceram essa liderança, mas não do lado positivo, do lado negativo, como foi o caso de Hitler. Ele também foi um grande líder, mas veja bem, ele expressou todas as características dele, o potencial que ele tinha naquilo que ele acreditava, e as pessoas que consideraram que aquele ideal, aquelas ideias que ele tinha eram boas, passaram a acompanhá-lo. Então ele exerceu liderança nesse sentido de atrair para si todas as pessoas que tinham ideias semelhantes, né? Ideias que, como se diz, ideias que têm sintonia com aquilo, né? Todas as pessoas que estavam na mesma sintonia. Então, ser líder é ser exemplo. Então, ele era um exemplo do lado negativo, né? Mas existiram pessoas que foram exemplos do lado positivo. Agora, na vida, isso nós falamos em nível da humanidade, mas no dia a dia, dentro das empresas, dentro das famílias, também podem existir líderes. Mas nós vamos focar, né, no lado positivo da liderança. O verdadeiro líder, ele é, em primeiro lugar, o líder, ele é uma pessoa otimista, ele tem criatividade, ele é independente mas ele tem também o espírito de união. Então, liderar não é apenas mandar, né? Mas é ter a capacidade de unir pessoas, de unir as pessoas para o mesmo objetivo. Então, você pode liderar, por exemplo, dentro de uma ONG, dentro de uma família, né? Então, é unir as pessoas para fazer algo
juntos, né? Existem líderes nos esportes, enfim, existem líderes em todas as áreas da vida e existem pessoas que lideram, pessoas que são consideradas líderes porque elas são pessoas exemplares naquele objetivo, naquele determinado objetivo. E o que uma pessoa pode conquistar sendo líder? Ela pode obter cargos maiores, ela pode alcançar os maiores cargos dentro de qualquer organização, ela pode se tornar uma pessoa extremamente admirada, ela vai poder administrar grandes empreendimentos e ela pode adquirir um carisma muito grande também. Mas para isso ela precisa trabalhar o lado negativo. Um líder, ele não pode ser arrogante, né? Porque senão ele atrai antipatia. Mesmo aquelas pessoas que comungam do mesmo ideal, se verem que aquele líder ele é arrogante, muitas vezes se afastam dele, principalmente se é uma liderança para o lado positivo. O líder também não pode ter ciúmes, né? O líder, se ele sentir ciúmes de alguém, ele pode rejeitar uma opinião. O líder, ele é uma pessoa que ouve, ele é uma pessoa porque para unir você tem que ouvir, você tem que conhecer as pessoas. Então, se ele sente que alguma pessoa tem alguma habilidade que ele não tem, ele não pode ficar enciumado. O líder também não pode ser antagonista, né? O que é uma pessoa antagonista? É aquela pessoa que é a pessoa que é do contra, né? Então, o líder, mesmo que ele tenha uma ideia diferente, que ele tenha uma opinião diferente, ele vai ouvir, ele vai procurar ajustar as coisas sem criticar a ideia do outro, sem criar atritos, sem criar conflitos. Então, ele vai evitar conflitos. O líder, ele também não pode ter falta de controle, né? Um líder, ele precisa manter o controle. Por quê? Porque se você trabalha dentro de uma equipe, podem surgir dificuldades, alguém pode cometer um engano, cometer um erro, pode haver atritos também entre as pessoas ali daquela equipe. Então, o líder, ele precisa manter o controle, ele precisa ter calma, ele precisa ter paciência, ele precisa esperar o momento certo para tomar atitudes. Então, ele sempre vai refletir antes de falar qualquer coisa ou de tomar qualquer atitude. Ele também não pode ser egoísta, né? Porque se ele for egoísta, ele vai querer fazer apenas aquilo que ele acha certo e isso não vai estar em harmonia com o grupo, né, com o objetivo final. Ele não pode ser uma pessoa instável, portanto, né, e não pode ser uma pessoa impaciente também. Como que a gente vai usar então o número de missão? Se o meu número de missão é da liderança, então eu preciso analisar. Será que eu fico com ciúmes quando eu vejo alguém que teve uma ideia melhor do que a minha? Será que eu critico prontamente uma pessoa quando eu não concordo com o que ela falou? Será que eu perco o controle, né, quando acontece alguma coisa errada, ou eu fico muito impaciente, ou eu fico instável? Então, é muito importante que a gente se analise. Então, o mapa, o número de missão no mapa tem esse objetivo, né, que a gente se analise, porque se a gente quer ser bem-sucedido na vida, a gente precisa dessas orientações. Então, é muito importante que a gente observe tudo isso e que a gente traga essas orientações para a nossa vida e haja da melhor forma possível. Eu vou continuar nos próximos vídeos, eu vou continuar falando a respeito, eu vou falar a respeito de cada número de missão. E se você ainda não sabe como encontrar o seu número de missão, você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, e eu teria o maior prazer em dizer para você qual é o seu número de missão, está bem? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo
deixe um like, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu for trazendo para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.